Olá a todos, essa foi a dinâmica de modelagem comparativa e dogma molecular da disciplina de bioinformática do Iosif Fiocruz, juntamente com o IMETO em 2023, feita pelo grupo da Ana Clara, Oscar, Tiago, Márcio e Yasmin. Para essa dinâmica, iniciamos com as principais etapas da técnica de modelagem comparativa, que é a busca da sequência da nossa proteína-alvo para a definição de uma estrutura molde, seguido pelo alinhamento com estruturas similares, construção de um modelo tridimensional e, por último, a validação desse modelo. A proteína com a qual trabalhamos é a proteína transformadora de proteína tirosina quinase FMS, de código P00545 do Uniprot. Ela pertence ao vírus do sarcoma felino e é uma versão truncada do CSF1, que é o receptor para fator estimulador de colônia 1 e possui 6 domínios. Primeiramente, nós digitamos a sequência da nossa proteína em formato FASTA no Uniprot, onde vimos informações sobre os seus sítios de ligação e o sítio ativo, que fica na região 810. Para a busca de estruturas similares, nós fizemos um BLAST protein-protein, pesquisando no banco de dados PDB e analisamos as primeiras 10 sequências encontradas. Uma das sequências ficou muito distante do nosso sítio ativo, então ela foi descartada das nossas análises. Com o objetivo de comparar diferentes metodologias, nós realizamos um alinhamento múltiplo com o nosso top 10 no PROMOS e no Cluston Ômega. No Cluston, nós recebemos indicação, através de um cladograma filogenético, de maior proximidade da sequência CT2W com a nossa sequência referência P00545. Após resumir os dados principais das nossas sequências em uma tabela, das nossas sequências potenciais, nós decidimos que o molde CT2WA seria o molde de referência por possuir alta afinidade, alta cobertura, alta similaridade e um dos menores gaps em relação às outras sequências, além de não haver mutações e cobrir a região onde se encontra o nosso sítio ativo. O próximo passo é a construção do modelo. O método de corpos rígidos é utilizado pelo programa Swiss Model. Com o programa, geramos 2 candidatos a modelo para a proteína. E quais foram os nossos resultados? O Swiss Model, pelo método automático, construiu 6 modelos para a nossa proteína, diferentes do modelo de alinhamento. Excluímos o modelo construído pelo AlphaFold e consideramos importante a cobertura do sítio de ligação e do de ativação, uma alta identidade e maiores valores de GMQE e GMEAN. O GMQE é uma estimativa da qualidade que combina alinhamento, estrutura e cobertura. Já o QMEAN é uma pontuação que combina a geometria para discriminar modelos bons e ruins. Por isso, escolhemos o modelo 6, que tem um ligante complexado na estrutura resolvida experimentalmente. Comparando o modelo automático e o de alinhamento, essas estimativas relacionadas ao de alinhamento superam ao do automático. O método das restrições espaciais é utilizado pelo Mallline, que combina um conjunto específico de programas. Ele retorna um conjunto de arquivos gerados por esses diversos programas. O BAT, por exemplo, como arquivo log, avalia os alinhamentos e classifica-os por qualidade de cada sequência. E qual foi o resultado? O Mallline escolheu a estrutura do PDB 6T2W. A escolha é feita selecionando a maior pontuação do BETS e a melhor resolução do PDB. Ele classificou esse resultado no grupo G2, o que vai significar que a sequência ela poderá continuar no fluxo de trabalho. As sequências nos grupos G0 referem-se a um não alinhamento de nenhuma sequência existente. E no grupo G1 refere-se a baixa classificação, e ambas são devolvidas ao usuário. As estruturas G3 não podem ser obtidas por técnicas de modelagem comparativa. Além disso, o Moline classificou o resultado na qualidade Very Low, que leva em consideração a identidade e a cobertura da sequência selecionada. Uma etapa fundamental na modelagem de proteínas é a validação. Ela é importante porque durante a modelagem pode acontecer alguns erros que levam o modelo a necessitar de um refino. Essa validação ela pode ser feita pelo gráfico de Ramachandran, que aqui a gente utilizou a ferramenta ProCheck para elaborar esses gráficos. Esses gráficos ele separa os resíduos de aminoácidos em áreas, sendo essa área vermelha a área mais aceitável, a área amarela uma área mais permissível, a área parda ela é uma área ainda aceitável, mas a área branca é uma área de risco, onde os aminoácidos que são encontrados nessa região eles podem apresentar problemas nessa modelagem. Caso esses aminoácidos eles sejam a glicina ou a prolina, que nesse gráfico é representado pelo triângulo, eles não vão apresentar esse problema devido à característica específica que os seus radicais vão ter. Esse gráfico ele também pode ser gerado pelo Malprobit. A importância desses gráficos é que eles vão gerar valores de R. Esses valores de R eles vão ser respectivos a essas áreas citadas anteriormente.
No Prosa Web, a gente conseguiu gerar um gráfico que nos fornece o Z-Score, que é um gráfico que ele vai comparar a nossa sequência com sequências de bancos de dados com tamanho semelhante, e quanto menor esse Z-Score, melhor. O gráfico de baixo é um gráfico que é feito em função da energia desse modelo, aonde nesse esquema, quanto mais na área positiva, que é acima desse eixo, né, dessa linha demarcando aqui no meio do gráfico, mais problemático é o modelo. Nesse caso, a gente pode ver que nesses resultados, o modelo gerado pelo Molprobit ele foi o mais inadequado para o nosso objetivo. Aqui é um apanhado geral, onde a gente agrupou os valores de R's dos ProCheck do Molprobit. O ProCheck, o R1, ele tem que ser acima de 90% e o R4 abaixo de 2%. Além disso, a gente tem o valor do RMSD, que fornece justamente a média dessa diferença de distância entre as proteínas alinhadas. Então, quanto menor essa distância entre as estruturas, melhor. E também a gente tem o valor do Z-Score do PROS aqui na direita, também quanto menor, melhor. Juntando essas informações da tabela anterior, junto com as informações do alinhamento, a gente conseguiu também criar um alinhamento visual em 3D no PyMol. Esses alinhamentos, a gente pode ver, por exemplo, no online, que a sequência era muito maior do que a nossa sequência molde. Então a gente desconsiderou o online para essa seleção, já que os resultados não foram tão satisfatórios. E comparando o modelo automático com o modelo do alinhamento, a gente acabou escolhendo o alinhamento 6T2W para seguir com a etapa de docking. Redocking. Para o redocking, utilizamos os fármacos hidroxicloroquina, canabidiol e tobramicina para avaliarmos a afinidade com nossa proteína-alvo, a 6T2W. Essa proteína ela é um monômero, sem cofator, com ligantes conhecidos, como iodosulfato, e uma molécula com ID no PDB de M9T. A 6T2W já possui no seu arquivo PDB o ligante, então fizemos a retirada com o PyMol. Só assim podemos iniciar o processo de protonação, que é justamente ajustar, né, todas essas moléculas de interesse para um pH de funcionamento específico, que no nosso caso é o 7,4. Esse ajuste ele é feito com a plataforma H++. A plataforma, no final, ela já libera o arquivo com as alterações em formato PDB. Os ligantes também passam pelo processo de protonação, já que essa diferença elétrica pode atrapalhar essa interação, né, a interação entre o ligante e a proteína. Porém, a plataforma é diferente, é pelo OpenBabel, que também libera o arquivo alterado. A gente precisa, no caso, selecionar, né, esse segmento, copiar e salvar. Com os arquivos em mãos, a gente pode já iniciar o docking, que é pelo Doctor. O Doctor ele realiza virtualmente diversas possibilidades de conexão entre esses ligantes e a proteína. E a gente pode definir alguns parâmetros, como, por exemplo, uma limitação espacial para que essas conexões ocorram. Nesse experimento, nós fizemos de duas formas, realizando o docking com essa limitação, ou seja, com a grid, e sem essa limitação, que é o blind docking, né? E na tabela de resultados a gente consegue observar parâmetros como afinidade, energia total, energia de interação van der Waals e outras coisas. Visualmente, né, pelo PyMol, como resultado do blind docking, observamos que a melhor interação aconteceu com o canabidiol, né, tendo a hidroxicloroquina próxima ao sítio e a tobramicina bem distante. Já no docking com a grid, delimitamos, né, o sítio de ligação e observamos que todos os ligantes ficaram próximos ao alvo, e a melhor molécula foi a tobramicina. O PLIP, que é o Protein Ligand Interaction Profile, ele confirmou essa informação para a gente. Todas as moléculas elas interagem com a nossa proteína, no entanto, a tobramicina possui mais interações, e esse maior número de interações talvez possibilitou o ligamento em outras áreas dessa proteína-alvo. Farmacocinética e citotoxicidade. Através do banco Drug Bank, obtivemos as sequências de smileys de cada um dos ligantes. Em seguida, realizamos análises através das ferramentas SUSADME e PKCSM. No SUSADME, realizamos análises do tipo farmacocinética, avaliando o metabolismo, a lipofilicidade e a solubilidade na água. Também obtivemos o gráfico do tipo EGG, no qual mostra que os ligantes hidroxicloroquina e canabidiol atravessaram a barreira hematoencefálica. Já a tobramicina não apareceu no gráfico.
Em seguida, realizamos análise de citotoxicidade pela plataforma PKCSM, avaliando os parâmetros de potencial mutagênico, dose máxima tolerada e hepatotoxicidade. Visto isso, o nosso fármaco de escolha foi a trobamicina, pois ela apresentou a melhor afinidade com a molécula-alvo, menores efeitos colaterais de citotoxicidade. Ela também apresentou baixa lipofilicidade, não conseguindo atravessar a barreira hematoencefálica. Ela também é substrato da PGP, o que condiz com sua molécula-alvo ser uma proteína viral transmembranar. Devido à sua baixa absorção, a sua administração é preferencialmente através da via venosa. Obrigado.